E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para deixar a sua opinião, compartilhe o vídeo também com amigos, inimigos e demais cruzeirenses, tá? E claro, né, usa os comentários também para fazer o seu questionamento para que a gente siga se retroalimentando e eu tenha pergunta para responder na semana que vem. Antes de passar para as perguntas, lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio maravilhoso da GFI Pay. Olha a maquininha aqui assim, ó. GFI Pay, tá? É muito mais do que uma maquininha de crédito, débito, aceita pagamento em Pix também, tá? Mas é uma solução para você que é empreendedor ou pretende ser, poder organizar a sua vida financeira, tá? Então tem muitas maquininhas por aí, vocês estão ligados, né? Mas os diferenciais da GFI que eu posso citar, além de não ter aluguel, você não tem que pagar taxa mensal, nada disso, a partir do momento que você comprou a maquininha, ela é sua, eles confiam tanto na qualidade dela que você tem, inclusive, garantia vitalícia na maquininha, tá? Então, assim, é um serviço realmente muito completo e tem o pós-venda, né? Que é a questão do planejamento financeiro, da organização do que vai entrar e tudo mais. É possível você parcelar as vendas, inclusive, em até 21 vezes, tá? Então, se você se enquadra nesse perfil, entre em contato com o pessoal da GFI, QR Code aqui na tela, o link está sempre na descrição de todos os vídeos aqui do canal também, tá? Conversa com o pessoal lá que eles vão te explicar tudo, passar as taxas de juros, tudo certinho. Você vai ver que é bem competitivo e muito interessante. Fechou? Então é isso, GFI Pay, tipo Juninho Play, só que é Pay. Então vamos lá para as perguntas. Começando com o Gabriel Pessoa. Acho o Otávio o goleiro brasileiro mais promissor que temos. Acho que será nosso titular na Copa em 2030. Você acha que ele estará por aqui ainda? Se estiver, isso pode atrapalhar ele a ser convocado? Gabriel, obrigado pela pergunta. Cara, eu fiquei até pensando assim, pô, será que o Otávio é o goleiro mais promissor assim no futebol brasileiro? E tipo, quando você pega goleiros assim um pouco mais jovens que surgiram com algum destaque, até tiveram chance na seleção brasileira, né? A gente vai falar de Hugo Souza, né, Neca do Corinthians, o Bento, né, que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, foi vendido a peso de ouro, mas não está bem na Arábia Saudita, e quando jogou pela seleção brasileira foi péssimo. E os três goleiros da seleção atualmente, né, são caras bem veteranos, né, já numa reta final de trajetória. Claro que goleiro às vezes consegue estender a carreira, né, mas você pega Alisson, Ederson e o Everton, são remanescentes, inclusive, da última Copa do Mundo. Agora, assim, sobre o Otávio, acho que sim, podemos considerar ele como um dos jogadores mais promissores aí da posição no futebol brasileiro, inclusive foi o goleiro titular da seleção no último Mundial Sub-20, né? Poderíamos citar também o Pedro Morisco, goleiro do Coritiba, tá? Eu acho que seria um outro nome, assim, também, que conseguiu se firmar muito garoto num time importante que está na Série A de Campeonato Brasileiro, né? Tem o Brazão, que já tem uma idade um pouco mais elevada, que é cria nossa, mas de fato, o Otávio tá nesse rol aí. Se ele vai ser titular do Brasil em Copa do Mundo, aí convenhamos que ainda tem um grande caminho a percorrer, né? Ele ainda não tem nem 20 jogos no profissional do Cruzeiro. Então, assim, vamos com calma. Acho que o Otávio é um goleiro de um teto. Você não consegue enxergar qual é o potencial máximo dele, justamente porque ele é considerado um fenômeno desde 15 anos, assim, que foi quando eu vi ele jogando pela primeira vez lá no Sub-17. Era um garoto e já estava muito à frente dos garotos ali da categoria, né? Então, assim, ele conseguiu saltar etapas, com 16 anos já jogava no Sub-20, aí com 20 anos aí finalmente teve oportunidade no profissional e precisou entrar, né, pegar uma bucha absurda e deu conta do recado. Acho que o Otávio é muito promissor. Agora sim, você citou questão de convocação e presença no Cruzeiro. A gente sabe que tem alguns lugares que é mais fácil chegar na seleção, né? O Cruzeiro teve muita gente aí que poderia ter sido convocada, acabou não sendo. É verdade que teve um caso tipo o Fabrício Bruno, que foi chamado, acabou cometendo algumas falhas e caiu de produção no Cruzeiro, por isso não foi para a Copa do Mundo, mas jogando num Flamengo, por exemplo, você não precisa fazer muita coisa que você é convocado para a seleção, né? Haja vista esse monte de jogador meia boca, jogador que tá mal no Flamengo, que levaram para a seleção brasileira por mídia, por hype, patrocinador, sei lá por que cacete de motivo. Mas eu acho que o Otávio pode estar no radar. Se você olhar assim, pô, ele é o goleiro, não acho que vai começar, não. Mas se ele seguir jogando muito bem pelo Cruzeiro, pode ser lembrado e pode ter oportunidade em algum momento. É que está muito cedo para a gente pensar aqui na Copa de 2030, né? A gente está no meio da Copa de 2026 ainda. Agora, com relação a ele estará no Cruzeiro por muito tempo, cara, eu tô com
pouca convicção, tá? A diretoria do Cruzeiro, ela parece muito disposta a tornar o clube um vendedor, né? Essa saída do Kaique agora, ela incomoda, porque não são valores adequados, né? É mais baixo do que poderia. O Grêmio, dias depois, vendeu um jogador muito pior, né? O Vieri, por um valor mais interessante. Mas entra aquilo tudo de renovação, de contrato próximo do fim, vários erros que o Cruzeiro cometeu nesse processo aí, e que agora meio que vender o Kaique era uma das últimas oportunidades de fazer um dinheiro legal, tá? Mas eu acho que o Otávio precisa de um cuidado especial do Cruzeiro. Teve boatos aí de proposta do Nottingham Forest. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, no sábado, não aconteceu nada de concreto, tá? Então, assim, acho que não vai rolar agora, mas é um goleiro de muito potencial. Então, assim, pode estar no ciclo da seleção? Poder pode, mas a gente sabe que se estiver jogando na Europa, por exemplo, facilita, né? O jogador que está na Europa, ele é visto assim como uma entidade inalcançável, sendo que não é, é um jogador como qualquer outro, só que está jogando na Europa. Tem ligas como o Campeonato Inglês, que são ligas de fato mais competitivas, que deixam o atleta mais em evidência, mas no final das contas, a seleção tem muito aquilo também de jogador que consegue transferir o seu bom desempenho para o país, né? Tem muito jogador que é bom no clube, mas na seleção não consegue render a mesma coisa. Então, acho que o Otávio tem imenso potencial, boto muita fé nele, mas não consigo fazer uma projeção sobre o futuro assim. Agora, ele vai estar no Cruzeiro até 2030? Se ficar, eu vou ficar muito surpreso, tá? Porque jogando no nível que ele está jogando, acho que as propostas vão aparecer e com a diretoria que a gente tem, uma proposta interessante, eles vão acabar vendendo. O Paulinho pergunta: Emerson, eu acompanhava o Botafogo do Arthur Jorge. Você acha que o Vidalba na lateral esquerda pode ser uma espécie de Marçal? Acho que seria uma boa. Paulinho, obrigado pela pergunta. Um abraço pra você também. Cara, eu estava até observando assim a situação do Marçal no Botafogo com o Arthur Jorge, e ele acabou não jogando tanto assim com ele, tá? Jogou um número razoável de partidas, mas não muito como titular. Inclusive, o Marçal tem uma lesão no jogo contra o Cruzeiro, né? Que foi dos primeiros do Arthur Jorge lá no Botafogo, aquela partida que a gente ganha por 3-2 com o gol do Papagaio. O Marçal sai machucado no intervalo daquele jogo e ele fica uns 2 meses fora de combate. Então, num primeiro momento, o lateral esquerdo que o Arthur teve que usar lá foi o Hugo, né? Que é um jogador bastante limitado, por sinal. E o Cuiabano também começou a ter oportunidades. Aí depois que o Marçal volta, tem um momento ali que o Cuiabano está como titular, e tem até um jogo que o Cuiabano sai lesionado com 5 minutos de partida e o Marçal entra no lugar dele. Ele joga 10 partidas, tá? Como titular com o Arthur Jorge. E era um lateral esquerdo um pouco mais defensivo, né? E com o Arthur, o Marçal não jogou de zagueiro. Eu até procurei isso aqui, não jogou. Os zagueiros do Arthur Jorge, eles eram realmente o Barbosa, o Bastos, o Lucas Halter, né? Esses caras que jogavam ali com mais frequência. O Marçal jogava na lateral mesmo. E aí depois o Botafogo contrata o Alex Telles, né? Então ficou Alex Telles, Cuiabano, Hugo e Marçal. Tinha 4 laterais esquerdos ali em algum momento, o elenco do Botafogo, que realmente assim foi pro caralho, né? Eles gastaram mesmo para conseguir buscar aqueles títulos e conseguiram os títulos. O problema é que não pagaram ninguém depois, né? Mas enfim, voltando à pergunta, acho que o Vidalba aqui no Cruzeiro, ele está num estágio um pouco diferente do Marçal, e não é negativamente, não, tá? Eu acho que o Vidalba, ele era um lateral esquerdo pior do que o Marçal, por exemplo, mas quando ele foi adaptado para a função de zagueiro, ele se mostrou um bom zagueiro. Eu acho até melhor que o Marçal nessa função. São jogadores que têm uma característica mais defensiva, até a mesma idade, 1,78 m, né? Jogadores ali canhotinhos e tudo mais. O Marçal já é um pouco mais veterano. De certo modo, eu acho que o Vidalba pode fazer um papel parecido no elenco, né? De ser esse cara ali que é a alternativa de lateral quando você precisa dar uma segurada a mais, ter um pontinho mais perigoso ali, ser um jogador mais seguro na parte de defesa. O problema é que o elenco do Cruzeiro não está com muita sobra na zaga. Inclusive saíram 2 zagueiros jovens aí, né? O Bruno Alves e o Janderson, que não tinham nenhum jogo, mas foram embora. Então, se o Vidalba for essa opção na lateral, a gente só tem o João Marcelo como opção de zagueiro, sabe? Assim, opção de zagueiro, além de Jonathan e Fabrício Bruno, que são os titulares. Por isso que eu ainda acho que o Cruzeiro precisa contratar ou um lateral esquerdo para disputar a posição com o Rojas, tá? Ou para ser pelo menos um reserva, ou um zagueiro, porque ficar contando com improviso de Vidalba, improviso de Cauã Moraes, improviso de William, cara, eu não gosto muito disso, tá? Eu acho que quando você fica improvisando, vai chegar uma hora que você vai estar sem 2 jogadores, que na prática você perdeu 4.
Porque ali, ele faz duas funções, mas você perde os dois da função, e aí? Você vai ter que fazer alguns improvisos fora do script, tá? Então eu gosto da ideia lá do Kelvin e do Gustavinho integrados aos treinamentos e tudo mais, mas eu não vi no sub-20, tá? Indícios que esses caras estão prontos para o profissional. Eu não vi. Posso muito bem estar errado pelo que eu acompanho aqui, mas o Cruzeiro acreditava muito no William Fernando, que parecia um jogador mais pronto, e doou ele para o Avaí, né? Mandou o menino embora para ficar com percentual dos direitos, como se o Avaí fosse uma grande vitrine, um clube vendedor. Enfim, o Cruzeiro faz coisas que é muito difícil da gente entender. Mas sim, acho que respondendo, né? Falei, valeu pra caramba, mas resumindo, sim, o Vidalba pode ocupar um papel parecido com o do Marçal, acho que até mais importante, tá? Até considerando também aspectos de liderança que os dois têm, né? Acho que o Vidalba pode ser um jogador muito útil para o Cruzeiro e sou totalmente favorável a essa renovação de contrato que o Cruzeiro parece disposto a fazer com ele, né? De mais 2 anos. Acho que é uma boa manter o Vidalba por aqui. O Iago Henrique pergunta: como está sendo sua programação na Copa do Mundo? Está conseguindo assistir todos os jogos? Vi alguns jogadores interessantes, tipo Pedro Vitti, do Equador, foi um deles, e gostei também do Brian Rodrigues, do Uruguai. Alguma opinião sobre esses dois jogadores? Iago, obrigado pela pergunta. Então, velho, eu até pretendo fazer um vídeo mais para frente, assim, sobre jogadores, assim, que se destacaram na Copa do Mundo e poderia ter alguma hipótese do Cruzeiro contratar. Então, eu não vou queimar a pauta agora falando dos nomes aí que eu vi alguma coisa de interessante que eu acho que tem hipótese, tá? Porque, por exemplo, Olise e Mbappé, Vini Júnior. Porra, gente, não tem como você trazer esses caras, né? Então vamos focar em alvos minimamente realistas aí. Pretendo fazer esse vídeo mais numa reta final de Copa, beleza? Agora, com relação aos nomes que você perguntou aí objetivamente. Cara, o Pedro Vitti está fazendo uma Copa do Mundo muito boa, mas muito boa mesmo, né? Jogador da seleção equatoriana, ele tem jogado ali como um volante, né? Canhotinho, jogando ao lado do Caicedo, assim, os números dele nesse início de Copa do Mundo são absurdos. Ele tá realmente fazendo uma Copa do Mundo espetacular, assim. Eu até acho que ele não é esse jogador todo, tá? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, com jogadores que brilham muito em Copa do Mundo. Calma, tá? Porque às vezes o cara faz uma grande Copa, mas ele não é um jogador tão especial assim. Por exemplo, o Pedro Vitti joga lá no Pumas do México. Vi que tá jogando bem, tem números legais, assim. Nada tipo mais de 4 desarmes por partida, igual ele tá mostrando na Copa do Mundo. Não, mas tem números razoáveis ali no campeonato mexicano, na Conca Champions. Antes ele estava jogando na MLS, né, por um time do Canadá, fez algumas temporadas por lá. E lá na MLS até me chamou a atenção que ele não era um volante assim de tantos desarmes e teve temporada dele jogar como meia direita, tipo um ponta assim direito mesmo, sabe? Um jogador mais ofensivo, de construção, tudo mais. Nunca foi um cara de muitos gols, mas é um jogador que tá chamando atenção de fato, tá fazendo uma ótima Copa. Só que é aquele negócio, né? Um cara que está fazendo uma ótima Copa, os mexicanos compraram ele por algo na casa de 4 milhões de dólares. Uma venda desse cara agora, irmão, destaque de Copa do Mundo, porra, é 15, 20 milhões de dólares para cima. Acho que o Cruzeiro não tem bunda para sentar no morro aí, tá? Não tem grana para trazer um cara que está fazendo realmente uma Copa do Mundo muito especial. Tá jogando muita bola. Pedro Vitti, que ainda é um volante jovem, né? 24 anos, tem bastante futebol pela frente. Com relação ao Brian Rodrigues, esse aí já foi especulado no Cruzeiro algumas vezes, né? Brian Rodrigues, ponta uruguaio, entrou nos 3 jogos do Uruguai na Copa, o Uruguai fracassou no Mundial, acabou sendo eliminado aí, não por culpa dele, obviamente, né? Até porque não jogou tantos minutos assim. É um jogador que tem habilidade, mas, cara, eu realmente não consigo dissociar a figura do Brian Rodrigues daquela acusação que paira sobre ele, né? De violência contra a mulher e tudo mais. Eu acho que o Cruzeiro não tem que buscar esse tipo de jogador. Tem tanto jogador no mundo, você não precisa ficar focado em um. Ah, mas ele não foi condenado. É, mas, cara, tem anos que tem esse papo aí, e até hoje o cara não foi inocentado também, né? Então, assim, é um negócio que eu acho que o Cruzeiro, assim, é melhor evitar, entende? Assim, é só o meu ponto. Assim, tô falando que o cara não pode jogar em lugar nenhum para acabar a carreira, mas eu prefiro que o Cruzeiro não contrate jogadores com histórico desse tipo. Sobre o atleta, é bom de bola. Não acho melhor que o Gabriel Peck, por exemplo, que é um jogador que o Cruzeiro está especulando. Até acho que faz mais sentido o Gabriel Peck. E o Brian Rodrigues seria mais caro também. O Brian Rodrigues, nada, o América do México ia pedir uns 15 milhões de dólares nele. Essas especulações que tem sobre ele, inclusive, elas parecem ser extremamente forçadas, assim. Usam o nome do Cruzeiro porque sabem que o Cruzeiro é um time importante no Brasil que está procurando ponta.
E assim, parece uma coisa muito cavada de empresário, tá? Para falar um português claríssimo, assim. Nunca vi, não acho que existe de fato um interesse do Cruzeiro, proposta, acho que nunca aconteceu. Isso é um negócio que fica vindo e voltando. E assim, o jogador não é ruim, como eu falei, mas eu não acho que seja essa Coca-Cola toda também, não. Tá? É um jogador interessante, que tem alguma qualidade, mas como eu já disse, acho que o Gabriel Peck seria até mais interessante porque o Cruzeiro quer, né? Ainda mais sendo um ponta que joga pela direita, canhoto, o Brian é o cara que joga mais pelo outro lado. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta: com a saída do Kaique, qual nome você acharia uma boa reposição? Carlos, obrigado pela pergunta. A saída do Kaique deve ser oficializada aí nos próximos dias. Ele já está lá na Itália, inclusive. Parece que tudo certo lá com os exames e tudo mais, faltando só aquele anúncio oficial lá do clube italiano e do próprio Cruzeiro também. A gente já trouxe um lateral, né? O Rojas, que não tem o mesmo perfil que ele, mas é um jogador que tem qualidade, aí a gente espera que consiga se integrar bem ao Cruzeiro e render rapidamente. Eu falei sobre isso em algum vídeo aqui do 6-1 recente. O Rojas é um jogador que não pode dar errado, galera. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro não parece minimamente disposto a buscar outro lateral. E isso me preocupa, tá? Porque a gente está nessa situação de base, improviso. Eu acho realmente que seria importante trazer um outro lateral esquerdo. E assim, um jogador que talvez o Cruzeiro não precisasse investir uma grana e que eu vejo uma hipótese de negócio é o Souza. Souza, que era lateral esquerdo do Santos, que foi vendido lá para o Tottenham da Inglaterra. E por que eu falo desse jogador? Porque é um cara que está meio esquecido no mercado, assim, sabe? Ele foi vendido lá para a Inglaterra, ele entrou em 4 partidas pelo Tottenham, foi até titular num jogo contra o Liverpool, que ele entrou de ponta direita, um negócio totalmente sem sentido, e até jogou bem, deu um chutaço lá que o Alisson fez uma defesa, depois a bola toca na trave e tudo, mas é um jogador que não tem perspectiva de ser utilizado lá na Inglaterra. O Tottenham tem lá o Doge, que é um lateral da seleção italiana, que é muito bom jogador, apesar de machucar pra caramba. Tem o Spence, que tá jogando a Copa aí pela Inglaterra, que é lateral, pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, mas joga mais até no clube pelo lado esquerdo. E contrataram o Robertson, que era do Liverpool, escocês, que jogou contra o Brasil na Copa também. Então, assim, já tem muito lateral, o Souza não vai jogar lá. Eu acho que a tendência é que eles emprestem esse jogador. E nessa aí, cara, eu acho que o Cruzeiro tem que chegar lá e falar assim: opa, hello Spurs, you loan to me, Souza. Eu não sei falar inglês, porra, tá zoando. Mas enfim, sabe, emprestar, cara. Pede o cara um aninho de empréstimo ali, ó. Eu não, assim, pode ser que eles falem, não, a gente quer manter o jogador no futebol europeu. Pode ser. Mas você não perde nada por tentar, gente. Vai lá ver qual é que é, pô. Som dos caras, tenta. É bom lateral. Vocês lembram do Souza jogando no Santos? Que era um bom lateral, um lateral que tem até algumas características parecidas com as do Kaique. Se o Cruzeiro conseguisse trazer esse cara. Ah, mas vai ser um ano só, gente. Nós estamos precisando de solução para um ano, para agora, né? Nós vamos disputar a Libertadores agora. A gente precisa de opção. O Cauã Prato está indo embora. No meio do mês, a gente precisa ter uma outra opção para lateral. Eu tentaria o Souza, porque eu acho que é um jogador que agregaria qualidade e seria assim uma peça bem interessante para disputar a posição mesmo, não só para ser um reserva do Rojas, para disputar a posição. E se você puder colocar uma cláusula de compra, é legal, porque tipo, o Tottenham pagou 15 milhões de euros nesse Alejo Vélez, que o Bahia está contratando agora. Não aproveitou ele por lá, jogou pouco e tudo mais. Depois emprestaram ele de volta para a Argentina, inclusive para o Rosário, e depois venderam agora para o Bahia por 9 milhões. Tá? Então o Tottenham é um time que tem um histórico de aproveitar mal esses jovens que eles levam, não está pronto, e depois acaba vendendo por menos. Então é uma coisa que eu ficaria de butuca, eu tentaria esse nome para o Cruzeiro. O David Bertolin pergunta: Caramujo, Leandro Paredes seria um sonho possível? Sei que é difícil tirar ele do Boca, mas vai que, né? David, obrigado pela pergunta. Para mim, a resposta é não, tá? Leandro Paredes não é um nome possível para o Cruzeiro. Assim, ele é bom volante, muito bom, jogador tecnicamente de uma qualidade inquestionável, né? Campeão do mundo, tá lá com a seleção argentina em mais um mundial, e tudo mais. E quando você olha, inclusive, para o desempenho dele pelo Boca Juniors, né? Ele é um cara que ele realmente comanda muito as ações do time, né? Aquele jogador que organiza o time, que constrói jogada e tudo mais. Só que tem alguns dados sobre o Paredes que são interessantes e, assim, importante da gente pensar. O que é que o Cruzeiro está precisando? Primeiro volante, um cara que combate muito, que marca, que rouba bola e tudo mais. O Paredes não é propriamente esse jogador. Ah, mas ele não sabe. Não, ele sabe desarmar. Ele é um bom volante.
mas ele não é esse jogador de intensidade, de perseguições, não. O Paredes é um cara que ele se destaca muito mais no Boca Juniors, e já era assim em outros clubes, até com a bola no pé. Ele é aquele cara que constrói o jogo do time. Comparando com o elenco do Cruzeiro, o Paredes é mais Gerson do que Romero, gente. Nós não estamos precisando de outro Gerson, a gente está precisando de um cara para disputar com o Romero. Por quê? Para a função do Gerson, já tem o Lucas Silva e já tem o Matheus Henrique. Você pode não morrer de amores por esses jogadores, mas eles são segundos volantes, eles são esse camisa 8. Mas o Paredes veste a 5, mas ele joga na prática como um 8. E tem uma situação sobre ele, eu estava até vendo que na Libertadores ele teve média inferior a um desarme por partida, inclusive. No Campeonato Argentino os números são um pouco melhores nesse sentido. É um cara que ganha muito duelo, muita disputa de bola, tem uma imposição física importante, mas ele não é um jogador de correr atrás de ninguém. O Paredes não é isso, ele é um cara posicional, o resto que tem que correr para ele. A gente não está falando que precisa de um outro volante para ser esse cara aqui de força, de marcação e tudo mais. Eu acho que não é o perfil que o Cruzeiro precisa. Um exemplo aqui, o Arthur, que saiu do Grêmio, jogador que pertence à Juventus e tudo mais. É um baita de um volante, joga muita bola também. Paredes é melhor que ele, tá? Mas o Arthur é o que o Cruzeiro precisa? Não. O Cruzeiro precisa de um volante que seja mais marcador, né? Então o Arthur é um Matheus Henrique melhorado, tá? Então o Paredes entra nessa mesma caixa para mim. Não adianta o Cruzeiro ter, gente, um elenco que tem 3 camisa 8 foda e um camisa 5 só, porque a gente vai continuar precisando de ter outro camisa 5, que é justamente a situação que a gente vive há tanto tempo com o Lucas Romero, desde que o Wallace deu muito errado. Então, para mim, o Paredes é um baita de um jogador, mas não é o que o Cruzeiro precisa. O Cruzeiro precisa de um primeiro volante, o que eu mais gosto, assim, dos que foram minimamente ligados ao Cruzeiro é o Franco Ibarra, que está jogando lá no Rosário. Esse eu acho que é o que mais encaixaria no modelo que o Cruzeiro joga. O Gregory é ótimo, o Sousa também é bom jogador, mas o que eu acho que encaixa melhor é o Ibarra, tá? E eu acho que o Cruzeiro precisa de um ponta. Agora, o Paredes é um baita jogador? É um baita jogador, mas não é a nossa maior urgência. O François Felipe pergunta: seguindo essas sugestões de Copa, o nome que seria interessante é o Taremi, centroavante de 33 anos do Irã. Segundo o Transfermarkt, o preço de mercado dele é 2 milhões de euros e é um jogador que renderia bem no Brasil. François, obrigado pela pergunta. Só deixar claro uma coisa, tá? O valor de mercado do Transfermarkt. Isso aí não vale absolutamente nada, viu, gente? O Transfermarkt coloca valores meio aleatórios, alguém tira da cabeça que o cara vale lá. Isso aí não tem nada a ver com a vida real, tá? Isso aí não é um valor para gente. Não, ele custa 2 milhões. Não. Não custa, a gente não sabe quanto custa, inclusive. Teria que perguntar para o Olympiacos da Grécia, que é o dono do passe dele. Mas sobre o Taremi especificamente, cara, eu acho ele um atacante muito bom, mas muito bom mesmo. Não tá fazendo uma boa Copa do Mundo, inclusive, perdeu o pênalti já, né? É um jogador que a gente sabe que o Irã tá vivendo uma situação muito complicada nessa Copa também, né? Uma série de, digamos assim, restrições que os jogadores têm que passar. Não tá sendo justo o que fazem com o Irã na Copa. Tá? Mas enfim, o Taremi é um baita centroavante. Para quem não lembra, ele jogou muito tempo no Porto, tá? Ele foi lá para Portugal depois de jogar no futebol do Catar, se eu não me engano, no Rio Ave, e ele fez uma grande temporada. O Porto comprou ele, ele fez umas assim épocas absurdas no Porto, coisa de mais de 30 gols, de 15 assistências, 25 gols. Foi muito bem no Porto. Aí ele saiu de lá e foi para a Inter de Milão, porque estava no final do contrato. Na Inter de Milão ele acabou não jogando tanto e não teve números muito destacáveis, era reserva, né? Jogavam Lautaro e Marcos Thuram, já é uma dupla consolidada, então o Taremi foi para ser uma opção de banco, acabou não tendo grande destaque na Inter e nessa última temporada foi para a Grécia, foi bem no Olympiacos, fez bastante gol. E eu achei interessante, assim, porque eu não sei se o Taremi toparia vir para o Brasil. Até achei uma notícia que quando ele estava na Inter, o Botafogo tentou a contratação dele. E assim, o Botafogo achou que o salário era muito alto e acabou indo para outros nomes, tá? Mas assim, teve uma especulação, né? É meio incomum você falar, pô, o cara do Irã vai jogar no Brasil. Pô, mas 5 anos em Portugal, eu imagino que ele tem uma mínima compreensão da língua portuguesa, então não seria tão desafiador assim. A gente já viu contratação mais esquisita acontecendo no futebol brasileiro. Eu gosto pra caramba do futebol do Taremi, acho ele bom mesmo, assim, no tempo de Porto, um atacante que tem técnica, que mete gol, que controla muito bem, sabe fazer pivô, tá para completar 34 anos agora. E aquilo que a gente fala, né? Eu falei sobre isso, achava que o Cruzeiro precisaria trazer um atacante assim, que seja um jogador de qualidade, um jogador pronto e tudo mais. E
que talvez não seja caro, não é um cara de 10 milhões de euros, não é, certamente não custaria tanto assim, justamente pela idade, e um jogador que poderia chegar e já ser uma solução, sabe? Tipo um Chico da Costa, só que bom. Eu acho que o Taremi, assim, encaixa bem nisso. Eu não sei a disponibilidade do atleta, mas que eu gostei da sua criatividade, eu gostei. E é um tipo de jogador que, pô, se o Cruzeiro traz o Taremi, ia ser muito doido, velho. E o salário dele, pelo que eu vi lá na Grécia, papo ali, o Cruzeiro paga mais para outros jogadores, tá? Algo entre 1, 2 milhões de reais por mês, convertendo ali o que ele ganha lá no futebol grego no Olympiacos. Então não é nada impossível, mas é um jogador caro, uma contratação difícil, teria que negociar com os gregos, porque ele ainda tem mais um ano de contrato por lá. Mas eu gostei do nome. Eu queria ver Taremi no Cruzeiro. Eu abraço essa loucura. O Christian Henrique pergunta: Caramujo, na sua opinião, qual diretoria consegue ou conseguiu vender os nossos crias da pior forma? Era Zezé Perrella ou agora na gestão do Pedrinho? Christian, obrigado pela pergunta. Então, comparando as duas, eu vou ter que votar na atual gestão do Pedrinho como pior no sentido de vendas, porque durante a época do Zezé Perrella, o Cruzeiro era conhecido, assim, não só na América, mas como um time vendedor. O Cruzeiro vendia muito jogador e conseguiu fazer algumas vendas boas, né? Se você pegar crias aí do Cruzeiro, você pode falar de Fábio Júnior, pode falar de Giovani, de Maxwell. O Cruzeiro vendeu bem alguns jovens jogadores por umas taxas de transferência bem importantes naquele período, tá? Obviamente eu estou esquecendo alguns nomes, mas vendeu Marcos Paulo, vendeu uma galera. Assim, o Cruzeiro era um time bom para vender, inclusive vendia até demais, né? Quem não é da época e não viu, e eu tô com medo do Perrella me vender, a torcida do Cruzeiro cantava isso, porque o Perrella, pintou proposta, passava nos cobre. E agora, com a gestão do Pedro, eles estão com essa intenção de fazer o Cruzeiro um time mais vendedor, mas também o Cruzeiro fez movimentos importantes de compra. A gente não pode ser ingrato e esquecer, né? O Cruzeiro gastou pra cacete aí quando chegou o Pedrinho com o Matos, depois essa compra do Gerson, que foi uma insanidade num valor que era para comprar 5 caras, gastaram tudo num só. Sim, mas o Cruzeiro gastou bastante dinheiro em compra, então eu consigo entender que queira vender. É que a venda do Batistella, a venda do Igor Thiago feita na gestão Ronaldo, a gente teve muito jogador jovem sendo perdido. Agora, entre os dois, então, tá? A época do Perrella vendia melhor, só para colocar de forma clara. Ponto. Agora, a gestão que pior vendeu os jogadores da base do Cruzeiro, eu não tenho dúvida. Sérgio Santos Rodrigues. Porque foi uma gestão que a gente desperdiçou vários jogadores jovens, e tem um caso especificamente que já foi trazida à tona, inclusive o diretor do Palmeiras da base, né, confirma essa situação, a questão do Estevão, gente. O Cruzeiro poderia ter 20% dos direitos do Estevão e o Sérgio Santos Rodrigues não quis. Vocês conseguem me explicar isso racionalmente? O diretor do Palmeiras que falou, tá? Não estou inventando nada, não. Ele falou, a gente procurou o Cruzeiro e falou, não, a gente deixa 20%. Ele não quis, ele quis brigar na justiça, não sei o quê. Amigão, Estevão, olha o tamanho da venda que o Palmeiras fez do Estevão por Chelsea. O que poderia ter entrado de dinheiro? Mas é uma questão assim, esse caso aí, para não falar aqui daquele que vocês sabem que é a negociação do Cruzeiro que me dá dor física, Maurício por William Potker. Assim, essa é, ó, o suprassumo da burrice, cara. Você trocar Maurício, que estava bem, começando a carreira, pelo William Potker, porra, você tem que ser realmente assim, um gênio da bola, tá? Para falar em vários outros, aí, ó, claro, né, que a gente teria que falar também do desastre que foi a gestão do Wagner barra Itair Machado, que o Cruzeiro perdeu jogadores interessantes na justiça e tudo mais. Mas, enfim, vamos ficar nesses aí, tá? O Cruzeiro precisa melhorar, precisa aprender a negociar jogador. O Kaique pode ser um início. Eu espero que a gente não vire um clube só fornecedor de talentos, né? Que o Cruzeiro seja um time também a ter um elenco forte e aproveitar os jogadores aqui, porque jogador de qualidade a gente revela. Tem vários, inclusive, aí disputando essa Copa. E o Eberton Fagundes de Oliveira pergunta: Fala, Caramujo, já que o assunto é Copa, assistindo os jogos do Brasil, qual jogador do Cruzeiro que estava na pré-lista seria mais útil nesse time? Tipo, quem você acha que seria titular ou um reserva útil? Eberton, obrigado pela pergunta. Então, ali da pré-lista da seleção brasileira, né, os jogadores do Cruzeiro que foram, Fabrício Bruno, a gente teve Gersudo, a gente teve Kaique também, né, agora já saindo do Cruzeiro, a gente teve Matheus Pereira e teve Caio Jorge. Eu acho que desses aí, cara, o que poderia ter jogado e merecia ter oportunidade, o que mais merecia, na verdade, é o Matheus Pereira.
E quando você olha para a seleção brasileira, tipo no último jogo contra a Escócia, né? O Paquetá virou ali o meia, o principal meia, e o Paquetá está fazendo uma boa Copa, tá? A estreia dele foi uma merda, mas depois ele fez 2 jogos bons aí. A partida contra a Escócia foi boa. Mas você olha pro Paquetá, a hora que saiu o Paquetá, entrou quem, gente? Entrou o Martinelli para jogar de meia. O Brasil não tem meia reserva. Tem o Ederson, tem o Danilo, que são volantes. Então dá para pensar no Gerson, mas eu acho que o Brasil tem bons volantes lá. O Bruno Guimarães, o próprio Ederson, o Danilo. Tem uma rapaziada boa de bola para ser esse volante, mas meia não tem. Tem o Paquetá, que eu não acho que seja tão bom articulador assim, acho que é um jogador mais físico e menos técnico, tá? Mas tem pouco, né? Tem pouca solução, cara. Eu acho que o Matheus Pereira seria um jogador diferente. Ah, mas não levou o Matheus Pereira porque tem o Neymar. De certa forma, sim, embora eu não sei muito bem se o Neymar vai jogar num nível competitivo nessa Copa, se ele tem condição física para isso. Mas eu até acho, por exemplo, né, que o Neymar entrou até assim mais solto ali no ataque, né? E é até uma tendência maior porque ele não recompõe, coisa que o Matheus Pereira faz muito bem. Eu acho que o Matheus é um jogador que seria mais útil entre os 26 para determinados contextos de jogos e até para ter um outro meia para revezar, porque o Martinelli é um ponta, gente. O Martinelli entrou como meia, ele ficou completamente perdido no meio do campo ali, não sabia o que fazer, né? Então, acho que faltou o Matheus Pereira. Claro que o Kaique seria uma opção. O Douglas Santos está jogando direitinho ali. E o Kaique hoje é mais jogador que o Alexandre, né? Que é o reserva. E na zaga ali, os zagueiros da seleção estão indo bem até o momento, né? Marquinhos e Magalhães, tanto que o Bremer e o Léo Pereira nem jogaram ainda, né? Enfim, então acho que basicamente é isso. E aquela posição que a seleção brasileira mais tem carência hoje, que eu vejo ali, que é a lateral direita, que o Danilo tá até jogando ok, mas o Brasil não tem um lateral direito de fato na Copa, já que o Danilo virou zagueiro há um tempo. O Cruzeiro também não está com nenhum lateral direito sobrando, né? Ah, o Fagner. O Fagner, se você falar que levaria o Fagner para a Copa do Mundo hoje, aí eu vou falar que vocês estão doidão, velho. Não, não é o caso, né? Com essa idade e tudo mais, não é mais o momento dele, embora esteve, inclusive, numa Copa do Mundo 8 anos atrás, lá com o Adenor, né? Mas o Fagner já passou o momento dele, o Calma Moraes é um garoto, e o William, que em algum momento chegou até a ser convocado, perdeu muito rendimento aí no último um ano, podemos colocar dessa forma, tá? Então é isso. Acho que deu para responder bem a pergunta. Seria o Matheus Pereira, esse jogador que eu acharia mais interessante no elenco. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, usa os comentários, deixa aí a sua opinião, vamos trocar uma ideia aí sobre essas questões do Cruzeiro, de Copa do Mundo, o que vocês quiserem, velho. Pergunta aí que a gente responde. Demorou? Obrigado a todo mundo, um beijo no cérebro, juízo, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu,